Salve, salve galerinha! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo falar um pouco, desse lindo conhecimento que é a geografia. E hoje eu te trouxe uma aula sensacional, uma aula que vai te ajudar muito na tua prova de vestibular, na tua prova de concurso, mas vai te ajudar muito a entender também esse cenário político atual do Brasil, que hoje estamos aí numa grande polaridade e muito é falado sobre os sistemas econômicos. Hoje nós vamos falar, tá, sobre o que é o capitalismo, o que é o socialismo, o que é o comunismo. Vamos falar também sobre as críticas em cada sistema, tá certo? Buscando aí evidenciar suas características para te ajudar aí a entender melhor esses posicionamentos. Bacana? Só quero te lembrar antes de começar que essa temática, essa aula, ela vai estar disponível para ti no YouTube, tá? Lá na plataforma Gonçalves Dias. Tem também o nosso Instagram, procura lá. Estamos também nos nossos podcasts pela Rádio Timbira e também na plataforma do Spotify, beleza? Então, todas as mídias aí e, claro, além de estar na TV Assembleia. Então, procura lá, plataforma Gonçalves Dias. Então, para a gente começar, ó, dá aquela respirada legal, oxigênio o teu cérebro e vamos para cima, que isso aqui é muito bacana, é muito interessante. Primeira coisa importante, antes de falarmos sobre o que é capitalismo, socialismo e comunismo, vamos entender o que são esses ditos sistemas econômicos. Nada mais do que formas, tá, de orientar a organização de uma sociedade, tá certo, e o seu espaço. Principalmente organizar em relação às relações de poder entre os indivíduos, em relação ao processo de produção e consumo. Tá certo? Quando a gente vai olhar, estamos inseridos de maneira geral numa sociedade capitalista, nós temos aí uma relação entre os indivíduos, por exemplo, entre produtores, entre consumidores. E o objetivo do sistema político como um todo, do sistema econômico como um todo, é justamente evidenciar essa organização. Beleza? Marcos, quais são esses sistemas políticos e econômicos aí que nós vamos falar hoje? Eu já te citei, mas repito. É o sistema capitalista, o sistema socialista e o sistema comunista. Já te antecipo, nós vamos utilizar aí, tá, para entender melhor esse processo, o estudo aí feito por Karl Marx e Friedrich Engels, tá certo? Que vão descrever esses três sistemas e as suas fases. Bacana? E aí fica bem legal para tu entender. O primeiro sistema econômico, que é o sistema econômico aí dominante pelo mundo, tá certo? É o sistema capitalista, galera. Tá? O próprio nome já diz, vem do capital, do dinheiro, tá certo? Definição é um sistema baseado nas relações de livre mercado, da propriedade privada e na busca pelo lucro, da acumulação do capital, galera, tá? Primeira coisa importante, o sistema capitalista, ele defende uma economia livre, o que nós chamamos de economia de mercado, onde os elementos do mercado ali, produtores, consumidores, vão estabelecer o seu regramento, a sua forma de agir. E o Estado, ele vai estabelecer as regras, para que haja uma convivência harmônica entre ambos. Primeira coisa importante também, uma outra questão muito importante sobre o sistema capitalista, é que ele aceita, tá, a divisão da sociedade em classes sociais, classes econômicas. E nós vamos ter duas classes muito claras. De um lado, a burguesia, e do outro lado, o proletariado. Tá certo? A burguesia, que no caso seriam ali os empregadores, os donos das máquinas, tomando por base a primeira revolução industrial, e o proletariado, os trabalhadores, aqueles que vendem a sua força de trabalho. Bacana? Quais são os principais aí ideais e princípios defendidos pelo capitalismo, Marcos? Vamos lá, bem simples. O primeiro deles, que é o basilar, é a liberdade individual. Para o sistema capitalista, os indivíduos eles têm que ter a liberdade para buscar o seu caminho. Baseando o quê? Se você se esforça mais, você tem mais. Se você se esforça menos, você tem menos. E se você não esforça, você não tem. Tá? Este é o princípio básico da liberdade individual, que cada ser humano pode buscar o seu caminho. Um outro princípio, que ele vai defender é que a economia vai ser baseada nas relações de mercado, ou seja, lei de oferta e procura, tá certo? A relação aí entre produtores e consumidores. Como eu já te falei, tá? A função do governo, galera, vai ser estabelecer justamente as regras, as condições para que esse livre mercado aconteça e que os indivíduos ali inseridos possam aí buscar o lucro, a acumulação de capital e a sua satisfação. Beleza? Essa é a função básica do Estado.
No sistema capitalista, galera, o livre mercado, tá certo? Ele tem um objetivo claro, que é justamente incentivar a concorrência. E essa concorrência vai justamente contribuir para o desenvolvimento tecnológico. Fica muito claro hoje, galera, principalmente no campo tecnológico, que as empresas, a todo momento, elas precisam evoluir. Porque no momento que uma empresa A lança um produto, uma concorrente B lança um produto tecnologicamente melhor, e se a empresa A parar, ela perde os clientes. Então a gente percebe que essa concorrência é um elemento vital para a evolução tecnológica e, consequentemente, né, para o desenvolvimento da sociedade capitalista na busca por esse lucro. Bacana? Muita atenção. O sistema capitalista, galera, ele vai ser dividido em fases, tá certo? Em 3 fases específicas, de acordo com a atividade econômica que vai ser a preponderante. Quais são essas fases? Já te antecipo. É a fase do capitalismo comercial, a fase do capitalismo industrial e a terceira fase é a fase do capitalismo financeiro. Tá? Para começar a falar com calma sobre elas. A primeira fase, que é a fase do capitalismo comercial, primeira fase, ela vai ser estabelecida aí do século XV até o século XVIII, principalmente no período antes da Revolução Industrial, ou seja, pré-revolução. Tá? Ela vai ter ali a economia baseada principalmente nas trocas comerciais e o mercantilismo vai ser o principal ali ativo econômico, tá certo? O principal princípio econômico que vai definir o regramento dessa sociedade. Com a Revolução Industrial, galera, nós vamos ter aí uma nova fase do capitalismo, onde agora a indústria vai ser o elemento vital de acumulação de capital. Então, entramos na fase do capitalismo industrial, galera, tá? Que vai do século XVIII até o século XX, galera, tá? Como eu te disse, a economia nesse período vai ser centrada nas atividades industriais. A indústria vai ser o principal elemento de acumulação de capital. E o liberalismo, nesse período, vai ser o princípio econômico que vai nortear essa sociedade, tá? O princípio liberal que defende aí uma liberdade da sociedade, né? Tanto produtores como consumidores deveriam ser livres para buscar a sua satisfação, produtores produzindo, consumidores consumindo. E o Estado? O Estado ele não deveria intervir nesta relação, né? Nessa relação aí de oferta e procura, apenas estabelecer os regramentos, tá certo? Sabemos que quando o Estado não interfere, ambos os seres são egocêntricos, ou seja, produtores sempre querem produzir mais para vender mais, buscando lucro, e consumidores sempre querem consumir mais para satisfazer as suas necessidades. E muitas vezes pode haver uma descompensação nesta relação, o que vai levar, por exemplo, aí à crise de 1929, que foi uma crise de superprodução, que levou aí à desvalorização dos produtos. Beleza? Mas não é o foco aí da nossa aula. Após, né, a fase do capitalismo industrial, nós vamos ter uma nova fase, que é a fase atual, que é a fase do capitalismo financeiro ou monopolista. Qual é a principal característica, Marcos, dessa fase do capitalismo? Os bancos, tá, serão o principal elemento aí de circulação da economia, galera, tá? Essa fase do capitalismo vai ocorrer aí do século XX até os dias atuais, tá? Como eu te disse, a economia vai estar centrada nas atividades especulativas e financeiras, tá certo? O setor bancário ele vai ter um papel vital nessa fase de acumulação do capital. Os princípios econômicos que vão nortear, tá, essa fase do capitalismo financeiro serão 2. Tá? A primeira delas vai ser o keynesianismo, que vai surgir justamente com a crise liberal, a crise de 29. Nós temos o keynesianismo que vai ser baseado aí no Estado como principal elemento da economia. O Estado vai contratar, vamos ter grandes obras, né? É o que nós chamamos aí de o Estado do bem-estar social, tá? O welfare state. Só que esse Estado, ao passo que ele era o elemento central, ele se tornava um Estado muito caro, tá? E aí também, quando o Estado controla tudo, ele acaba, de certa forma, diminuindo a concorrência. E a partir aí da década de 80, galera, o mundo ele vai entrar num novo princípio, o famoso neoliberalismo, tá? O neoliberalismo ele estabelece o quê? Que o Estado ele não deve intervir nos elementos da economia, a não ser quando necessário, tá? Produtores e consumidores devem sim ser livres, o Estado deve estabelecer as regras e intervir apenas quando necessário, tá? Então nós vamos ter aí o que é o sistema atual que vigora no mundo hoje, tá? O capitalismo neoliberal, típico, tá, do capitalismo financeiro. Uma questão importante para muitos autores, hoje o mundo está entrando em uma nova fase do capitalismo, que seria o capitalismo informacional, onde a informação, principalmente gerada pela evolução tecnológica, está se tornando o principal vetor de acumulação de capital, beleza? Então, muita atenção aí nessa questão importante.
Bacana. Entendendo essas características, os princípios e as fases, vamos para as críticas do sistema capitalista. Primeira coisa que eu te digo, todos os sistemas políticos e econômicos, eles vão ter suas características positivas, mas também terão suas falhas, tá certo? Por exemplo, o sistema capitalista, das principais críticas que se faz é que ele é um sistema que, por admitir a sociedade sendo dividida em classes, ele admite sim a existência da desigualdade social e econômica. Essa é uma crítica clara e fica muito fácil de perceber isso na nossa sociedade. Uma outra crítica que se faz ao sistema capitalista, galera, é que ele define que teoricamente todos são iguais, sendo que isso na prática não é verdade. Como assim, Marcos? Todos são iguais perante a lei, mas nós sabemos que na prática o acúmulo de capital ele diferencia as pessoas. Então, na prática, nós vemos na sociedade capitalista aqueles que têm mais capital acabam sendo privilegiados em detrimento daqueles que não têm. Tá? Uma outra questão importante é que na busca pelo lucro, tá certo? Esse mesmo sistema ele pode excluir aqueles que não contribuem. A gente fala muito isso na globalização, né? A globalização é um fenômeno desigual, típico do capitalismo. Por quê? Porque ela vai privilegiar aqueles que contribuem para a roda do lucro. Aqueles que não contribuem, ó, ficam de lado, tá certo? Uma outra crítica muito importante, galera, é que nessa busca pela acumulação do lucro, muitas vezes o Estado, que tem a função de estabelecer os regramentos do livre mercado, ele acaba pesando a mão para beneficiar quem? Para beneficiar empresas, tá certo? Então nós vamos perceber o Estado se preocupando muitas vezes em satisfazer as necessidades do capital em detrimento das pessoas. A gente está vendo uma situação muito clara agora que se faz essa crítica em relação ao aumento dos combustíveis, né? Um aumento dos combustíveis no Brasil, né, devido a vários fatores externos, mas a gente tem, por outro lado, também a Petrobras, que é a empresa estatal, tendo lucros aí absurdos, né, se comparados a anos anteriores. Então se faz a crítica, bem, uma empresa estatal, a função dela é servir a população ou servir a lucro de acionistas? Isso é uma crítica que se faz ao capitalismo. Belezinha? Muito fácil, né? Vamos evoluir. Segundo Karl Marx, galera, e Engels, tá? Os sistemas econômicos, as sociedades, elas tendem a se organizar no primeiro momento na fase capitalista e no segundo momento elas passam por um sistema de transição. Esse sistema de transição é o que nós chamamos de socialismo, galera, tá? Vem da palavra do social. Definição do socialismo: é um sistema que vai ser baseado na exploração dos bens da sociedade, mas em comum, tá? Onde a propriedade ela vai ser atribuída aos trabalhadores, tá? E, em última instância ao Estado, ou seja, o Estado agora ele vai ter a função de organizar a produção dessa sociedade, tá? Mas colocando os trabalhadores ali como de fato os detentores desse poder, dessa riqueza, tá? Defende uma economia planificada. O que é isso, Marcos? A partir de agora, nós temos nos países socialistas, nós temos uma economia estabelecida a partir das regras do Estado, basicamente, né? Existe um plano, nós chamávamos até de plano quinquenal, tá certo? Então não existe essa livre relação de mercado. Por exemplo, a propriedade privada ela não existe. Tudo é do Estado, sendo que o Estado ele é uma extensão dos trabalhadores no poder. Beleza? Quais são os princípios defendidos pelo socialismo, Marcos? O Estado, galera, ele vai controlar a economia, sendo responsável por planejar, né, a exploração e a distribuição dos bens produzidos. Então, quando a gente vai olhar países socialistas, não existe a propriedade privada. Esse apartamento é meu, esse carro é meu. Não, tudo pertence ao Estado, o Estado sendo os trabalhadores e o Estado é que faz a divisão desses recursos. Beleza? A propriedade privada, como eu estou te deixando muito claro, ela deixa de existir. Uma outra questão importante é que as indústrias agora elas não são mais indústrias privadas, tá? As indústrias elas são do Estado e o objetivo delas é justamente produzir os bens coletivos que vão ser distribuídos pela sociedade. Galera, muita atenção, tá? O sistema socialista, na interpretação de Marx e Engels, ele não é um sistema final. Ele é uma transição para um sistema, tá certo, mais avançado. Como assim, Marcos? No sistema capitalista, nós temos uma sociedade desigual, segundo os estudos de Marx e Engels. No primeiro momento, o objetivo é justamente transformar essa sociedade desigual em uma sociedade igualitária. Só que isso não se faz de uma hora para outra, é necessário uma transição. Durante essa transição é que ocorre o sistema socialista, galera, tá? É por isso que o sistema socialista ele defende a chamada ditadura do proletariado, que é justamente aí quando os trabalhadores tomam o poder e estabelecem ali as regras, tá certo? Busca a transformação da sociedade por meio da distribuição de riquezas, tá certo? De forma equilibrada entre todos os cidadãos ali,
tá bom? E o indivíduo, uma questão muito importante, ele vai ter a sua liberdade condicionada, tá, ao Estado, ou seja, o Estado ele não vai permitir liberdades que principalmente vão contra esse princípio coletivo, ou seja, tu tem ali um controle da liberdade de expressão, beleza? Críticas ao sistema socialista, Marcos. Socialismo prático, que existiu na União Soviética, que existe na Coreia do Norte. Primeiro deles, galera, tá? O que a gente percebeu é que o socialismo ele nunca conseguiu evoluir para a fase final, porque ele sempre ficou preso na ideia da ditadura do proletariado, ou seja, aqueles que estavam no poder acabavam se perpetuando. A gente percebe isso claramente, por exemplo, na Coreia do Norte, né, onde o poder ele passou inicialmente para o avô, depois foi para o Kim Jong-il, agora está para o neto Kim Jong-un, e assim vai. Então o poder fica concentrado na mão ali daqueles que lideram o processo, tá certo? O Estado ele acaba controlando todas as informações, tá certo? Então tu tem ali de fato um controle, a gente percebe isso, por exemplo, na China, né? A China que é um país de dois sistemas, capitalista econômico, mas socialista em questões políticas. E a gente percebe que a China controla as informações, tá certo? A desigualdade, galera, ela tende a aumentar na base que a corrupção aumenta, sendo que o objetivo central do socialismo é combater a desigualdade, mas quando tu tem o poder concentrado na mão de poucos, esses acabam ali muitas vezes na prática controlando as riquezas e a desigualdade tende a aumentar. Como o Estado, galera, ele acaba fornecendo tudo para alguns críticos, galera, isso pode levar à acomodação da população e essa acomodação ela freia a inovação do Estado. O Estado vai me servir tudo, então eu não vou me esforçar, eu tenho tudo aqui e acaba assim o Estado não evoluindo, tá certo? E por último, o custo final desse Estado ele é muito alto, tá? Se o Estado ele controla todas as informações, toda a produção, ele acaba tendo um custo financeiro muito alto para se manter. Esse foi um dos grandes problemas, por exemplo, da União Soviética. Quando nós já chegamos aí na década de 80, a União Soviética tinha custos elevadíssimos para manter o seu Estado e também manter seus aliados. Beleza? Então, sistema socialista. E por último, para a gente finalizar, vamos entrar no sistema comunista. Para Karl Marx e Friedrich Engels, essa é a fase final da organização dos sistemas políticos econômicos. Sociedade desigual capitalista, sociedade de transição socialista, sociedade igualitária comunista, galera, tá? O que que defende o comunismo? Qual é a definição? Vai ser uma ordenação social, política e econômica, onde as desigualdades elas não existem mais. Tá? Ou seja, agora a sociedade é todo mundo legal, todo mundo de fato igualitário. Ela é entendida como a fase final do sistema socialista e os princípios defendidos serão o quê? Igualdade e justiça social entre todos. Uma questão muito importante, galera. Tá? Para o comunismo, a função do Estado é justamente tornar a sociedade desigual igual. Quando a sociedade se torna totalmente igualitária, sem mais divisão de classes, a função do Estado desaparece. Então, para o sistema comunista, galera, o desaparecimento do Estado enquanto estrutura é um fato. Tá certo? E vai ter a inexistência de classes sociais. É por isso, galera, que dizemos na prática que o sistema comunista ele nunca existiu. Tá? De fato, o comunismo ele nunca existiu, nunca foi aplicado de fato. Por quê? Nunca chegamos, nenhuma sociedade chegou a um nível de igualdade total, onde o Estado ele desapareceu. Sempre houve, né, diferenças sociais e econômicas, inclusive nos próprios países socialistas, como no caso da União Soviética, a gente vê, por exemplo, na Coreia do Norte. Então é por isso que o comunismo também é chamado ali da ideia do socialismo utópico, porque essa igualdade ela nunca aconteceu, né, de fato. Mas tu me pergunta, Marcos, mas o comunismo ele é citado, a China me diz, olha, Partido Comunista. Por quê? Porque esse logo ele serve, galera, como uma ideia de princípio para nortear políticas, tá certo? Inclusive aqui no Brasil nós temos partidos políticos, de Partido Comunista do Brasil, por exemplo, PCdoB, tá? Marcos, vai aplicar o princípio ideológico do comunismo? Não. Utiliza-se esse princípio como inspiração. Princípio para a elaboração de políticas, galera, que em teoria vão buscar combater a desigualdade. Essa é a ideia quando se utiliza o preceito aí do comunismo, tá certo? Ou seja, vamos buscar combater principalmente as desigualdades, não tornando essa sociedade totalmente igualitária, mas pelo menos diminuindo as desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres, tá? Só que também existe o outro lado. Hoje, muito se fala da ideia do comunismo, principalmente do comunismo prático, né, que a gente percebe aí do socialismo real, que é aplicado, por exemplo, na China, na Coreia do Norte, na União Soviética, por exemplo, que vai ser associado à ideia de controle total do Estado sobre os cidadãos.
tá certo? Então, galera, fica assim, tá? Muita atenção, capitalismo, socialismo enquanto sistema de transição e o comunismo enquanto sistema final, sistema esse que nunca ocorreu na prática, beleza? Então, galera, para essas e outras aulas, nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias. Um abraço a todos e valeu!